Senhor, os irmãos, vamos mais uma vez para a lição de número 5, que fala uma igreja cheia de amor. A lição é estudada na revista A Igreja em Jerusalém. Antes de mais nada, vamos fazer nossa oração inicial. Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, toma esse estudo em tuas mãos e que a gente venha ter entendimento da tua palavra. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém, graças a Deus. Quero agradecer a todos que vão assistir e a todos que ainda vão assistir na internet, nas redes sociais e curtir e compartilhar essa palavra. Que Deus abençoe a todos. Hoje vamos dar continuidade e término dessa lição, que é a parte 3, a manifestação do amor na solidariedade cristã. Ponto 1, a busca pela equidade. O dicionário Aurélio, da língua portuguesa, conceitua a equidade como a disposição de reconhecer igualmente o direito de cada um. Assim, diferente da igualdade, a equidade não enxerga as pessoas como sendo todas iguais, e por isso busca formas de ajustar o desequilíbrio entre elas. Em Jerusalém não havia um nivelamento social, nem todos possuíam as mesmas condições. Haviam pessoas mais abastadas e havia pobres também, estes geralmente em maior número. Logo, a igreja demonstrou ser sensível a essa realidade, procurando tratar dessa situação, sendo solidária com a situação dos menos favorecidos. Nas igrejas responsáveis hoje em dia, nas principais igrejas, nós vamos ver que também não é tão diferente assim. Toda a igreja, se a gente for ver, existe aquela igreja que ela está sempre fazendo doação de cesta básica, atendimento àquelas pessoas mais necessitadas, principalmente alguma igreja grande, sempre tem alguma pessoa que possa ajudar, seja de uma maneira, às vezes doando uma cesta básica ou fazendo até um serviço social. Muitas das vezes lá na nossa igreja mesmo, tem uma menina que ela trabalha com essas coisas sociais e ela trazia esse serviço social para dentro da igreja. Trazer não traz, de vez em quando, que é questão de documento, questão de certidão de casamento, de até fazer o próprio casamento para pessoas que não têm condição. A igreja lá doa bastante cesta básica. Durante a pandemia mesmo, continuamos doando essas cestas básicas. Deus foi tão bom para a gente que a gente ainda teve condição de continuar doando essas cestas básicas, mesmo durante a pandemia. E nós ajudamos bastante as pessoas, temos serviço social, ajudamos centro de recuperação, ajudamos famílias com condições menores. Então, é esse o serviço que as igrejas hoje em dia faz. Ah, pastor, mas existe igreja que não faz. Mas a gente tem que ver também se ela tem toda aquela ajuda, se ela tem condição realmente, e se ela não tiver condição, que ela procure, às vezes, alguém, uma outra igreja, ou alguém mesmo, que possa ajudar. Porque ela, por si só, ela não consegue hoje em dia. Porque existe, às vezes, igrejas que são pequenas e não conseguem trazer esse trabalho social para dentro da igreja. Mas algumas conseguem, por quê? Porque são um pouco maiores e, às vezes, a localidade, os comerciantes locais, chegam junto com a própria igreja e fazem com que aquela igreja possa ajudar outros lugares. Eu já conheci lugares, igrejas, que comerciantes locais procuravam a igreja para ajudar a distribuir aquela questão de alimentos. Órgãos públicos que procuravam para fazer aquela distribuição de documento, como eu estou falando aqui, casamento, ver alguma coisa assim de advogado. Às vezes até o próprio membro consegue fazer isso. Então é isso que a igreja de Jerusalém nos ensinou. E é isso que nós devemos também aprender a fazer nos dias de hoje. Ajudar aqueles que mais precisam. Mas nós também, infelizmente, temos que verificar se realmente a pessoa está precisando ou não.
Porque muitas das vezes, infelizmente, nós vamos ver pessoas que querem se aproveitar da situação. Pessoas que vêm querer enganar. Não era diferente do dia de antigamente lá em Jerusalém, porque creio que alguns ali queriam enganar, às vezes, os apóstolos, como nos dias de hoje. Alguns querem enganar os pastores, como já tivemos um exemplo na nossa igreja, que uma pessoa sempre ia lá pedir ajuda ao pastor, o pastor dava ajuda, só que naquele dia o pastor pegou, quando ele deu ajuda para aquela pessoa, ele está indo embora, ele pegou a pessoa bebendo e falando mal. Falando, olha lá, sempre quando eu quero beber, eu vou lá na igreja, falo que eu quero comprar alguma coisa para comer, o pastor me dá o dinheiro ali, se ele tiver, eu peço um valor X pequeno, às vezes o pastor dá do próprio bolso, e quando eu venho para cá e bebo, só que aquele dia o pastor pegou. Então, aquela pessoa estava enganando não somente o pastor, mas também enganando a Deus. Porque o pastor sempre ajudou a comunidade. Então, as pessoas costumam querer enganar. Só que é aquilo, um dia a casa cai. Mas a gente está fazendo, pensando em ajudar as pessoas. É isso que as igrejas fazem. Como já teve igrejas, eu não vou falar nome de igreja aqui, porque eu não estou fazendo propaganda para a igreja, que já fizeram cultos para arrecadar cesta básica, alimentos para fazer cesta básica, em estádio de futebol. Então são coisas que acontecem. São grupos de igrejas que fazem as campanhas, e às vezes a gente falam até mal das igrejas, mas não sabe o trabalho social que as igrejas fazem por trás. Lá na igreja tem pessoas que durante a manhã, no final de semana, levam alimento para os moradores de rua. Então, para aqueles que necessitam, às vezes não tem condição de comprar um prato de comida. E é dessa forma que a igreja vai trabalhando, aprendendo com a igreja de Jerusalém, que é para ajudar aqueles os mais necessitados. O ponto 2 vai dizer propriedade e compartilhamento. Estudiosos observam que a igreja de Jerusalém vivia uma comunidade de compartilhamento, não de domínio. Os crentes mantinham propriedade de seus bens, mas os disponibilizavam conforme a necessidade de cada um. Desse modo, eles compartilhavam tudo o que tinha. Isso pode ser observado com Maria, mãe de João Marcos. Ela também pertencia à igreja de Jerusalém. Em vez de vender sua casa, a pôs a serviço da igreja, transformando-a em uma casa de oração, onde a igreja se reunia. Atos 12:12. A prática da generosidade pode mudar de acordo com o tempo, lugar e circunstâncias. Contudo, o princípio que governa permanece o mesmo. Podemos fazer o bem quem necessita de uma forma ou de outra. Olha aqui o exemplo da mãe de João Marcos. Muitas pessoas, quando querem questionar a questão da igreja hoje em dia, quer falar, não existia o pastor, os crentes vendiam e dava tudo para dividir entre os irmãos. Não é essa a questão. Alguns pegavam, tinham propriedades, queriam vender suas propriedades e davam aos pés dos apóstolos, e os apóstolos ali, todo mundo pagava um lugar para ter o culto, ajudava, como eu estou falando, aqueles mais necessitados. Eles faziam aquela divisão para alimentar aquelas pessoas, para aquelas pessoas pagarem as suas dívidas, mas também existia aquelas pessoas que não vendiam sua propriedade, porque de repente só tinha uma propriedade, iria vender e ia morar onde? Então, o que elas faziam? Elas abriam as portas e transformavam as suas casas, muitas das vezes, numa igreja. Reunia as pessoas e falava, vamos, hoje a oração é na nossa casa. E ali tinha, às vezes, não só a oração, tinha o alimento para aquelas pessoas, porque às vezes tinha pessoas ali que não tinha como comer, se alimentar. E nós víamos que eram tratados todos igualmente, da mesma forma. As igrejas têm que ser dessa forma, tratar tanto o rico como o pobre bem. Ah, pastor, mas tem igreja que só trata rico bem.
infelizmente está indo pelo lado errado, está agindo errado. Até se tiver igreja que só trate o pobre também bem, que eu sei que vai ser mais difícil, porque às vezes o pastor tem uma mentalidade, infelizmente, de olhar somente para a questão financeira e esquece que quem ajuda financeiramente, verdadeiramente, não é o povo, mas sim Deus. Ah, pastor, mas é um empresário que dá um dízimo grande que sustentou a igreja. Sim, aquele empresário está ali porque foi Deus que colocou. Então nós temos que entender isso. Cada membro que está dentro da nossa igreja, cada ajuda que a igreja recebe financeiramente, é Deus que manda. Ele usa o homem para fazer isso. Tanto é que quando a igreja lá onde eu faço parte surgiu, a gente era de um outro lugar, numa outra localidade. O que aconteceu? Fazendo obra, veio uma irmã de uma outra cidade andando, procurando o lugar onde ia ser a nossa igreja para doar bancos. E a gente, quando ela bateu lá, eu não estava lá, mas os irmãos que estavam contam, que quando bateu lá, vocês querem banco para a igreja? E eles olharam um para a cara do outro e falaram, como é que ela... Senhora, como que a senhora sabia que aqui ia ser a igreja? Eu sabia porque foi Deus que me falou. Olha, Deus enviou pessoas para ajudar, tanto financeiramente ou materialmente, com um banco, com um projetor, com ar-condicionado, com ventilador, com dinheiro. Foi dessa forma. Foi dessa forma que Deus tem agido e age até os dias de hoje. Quando nós mudamos para a nova localidade, quando nós fomos fazer obra, passavam pessoas que às vezes a gente nem conhecia. Só vai fazer o que ali? Eu vou fazer tal jeito, então deixa que eu faço. Eu vou trazer o material. O que o senhor vai fazer aqui no chão? Isso, calma aí que eu vou doar o areia, eu vou doar o cimento. Então era dessa forma. É só nós acreditarmos, confiar no Senhor. Eu tive um pastor que ele falou que eu quero o melhor para a casa de Deus. E sempre ele conseguiu. Pessoas o criticavam assim, pastor, mas o senhor está numa região de Zona Norte, não importa se eu estou Zona Norte, Zona Oeste, Zona Sul, na Baixada, onde for, o que importa que eu quero a igreja de Deus que seja melhor para ele. Eu quero que a casa dele seja melhor. E é dessa forma que devemos fazer. E atender e receber a todos que entram pela porta da mesma maneira, seja rico ou seja pobre. Atender da mesma maneira. É isso que as igrejas devem fazer. Pelo menos a nossa faz dessa forma. Ponto 3. Um exemplo da voluntariedade. Lucas destaca que o que possuía herdades ou casa, vendendo-as traziam o preço do que foram vendidos e o depositava ao pés dos apóstolos. Nada que foi feito de forma obrigatória. Ninguém contribuía porque foi constrangido a isso. O texto bíblico deixa claro que havia voluntariedade nos crentes em ajudar uns aos outros. Havia uma consciência de pertencimento e por isso ninguém desejava ver o outro excluído. Isso era a manifestação do grande amor de Deus, derramado nos corações daqueles crentes. Então, o que acontece? Nós não devemos achar que a gente tem que fazer de qualquer maneira. Nós não podemos querer fazer por interesse e nem por obrigação. Eu vou fazer porque fulano está fazendo. Não, eu vou fazer porque o pastor lá da igreja está obrigando, falando que eu tenho que fazer. Não. Era de todo o coração. Então, algumas pessoas vendiam as suas propriedades porque era de todo o coração. Eles criam que eles tinham que ajudar aqueles que mais necessitavam. Gente, eu não sou rico, não recebo um grande salário. Um dia, quem sabe, eu posso chegar a esse patamar, mas toda vez que eu sinto no coração de ajudar a fazer uma oferta mais generosa na casa que eu pertenço, espiritual, eu faço. Mas eu faço por amor. Não é porque o pastor mandou, porque alguém pediu, porque eu vi alguém fazendo, não. Quando eu sinto que Deus está pedindo, eu sinto no coração, eu vou fazer, eu pego e faço. Por quê? Porque pelo amor que eu tenho à casa do Senhor, por amor que eu tenho às almas que entram por ali, porque eu também já fui ajudado. Eu já tive uma época que da outra igreja que eu participei, que eu fui ajudado. O meu próprio pastor me ajudava.
Por quê? Porque eu fiquei desempregado e ele sabia. Eu estava sempre ali na igreja fazendo a obra e aí ele sabia disso. Entendeu? Então é dessa forma que nós devemos fazer. Ajudar a igreja de todo o coração. Não para se amostrar e nem para nem por obrigação. Amém? A conclusão. Chegamos à conclusão de mais uma lição bíblica. Vimos como o amor de Deus derramando nos corações da primeira igreja mobilizou os crentes a socorrer os mais necessitados. Isso aconteceu de forma voluntária, quando cada um, de acordo com suas posses, se prontificava a dar o que lhe pertencia. Não há igreja cristã verdadeira sem essa identificação com o outro. Ninguém pode fechar os olhos diante da necessidade alheia e se autotitular de cristão. O verdadeiro amor se realiza no atendimento da necessidade do próximo. Então, cada um vem ajudar da sua forma e da necessidade que pode, do jeito que pode ajudar. Uns ajudam financeiramente, outros ajudam fazendo trabalho voluntário. Então, que todos nós, cristãos, venham entender isso. Ajude da forma que você pode ajudar, que o amor de Deus dentro da igreja vai crescer. Quero agradecer a todos que assistiram, vão assistir, compartilharam e curtiram. Que o Espírito Santo de Deus venha entrar no coração de cada um de vocês. Oremos. Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, toma a nossa vida em tuas mãos, faça sua vontade e seu querer, não permita que nenhum mal nos aconteça e nos dê um ótimo dia hoje, no nome santo de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, graças a Deus, que o Senhor Jesus abençoe a vida de cada um de vocês nessa manhã. Que Deus